Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Hoje o título que eu vou falar para vocês é Como faço para ter ajuda? E a palavra do Senhor começa no Salmo 72, o versículo 12, que o Senhor diz: Pois ele liberta o pobre, o que pede socorro, o necessitado e aquele que não tem quem ajude. Ele se compadece dos fracos, dos pobres e salva da morte. Ele os resgata da opressão, da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Então, como faço para ter ajuda? Isso é uma frase que vai muito além de uma precatória redigida às autoridades jurídicas. Isso porque essa frase, a qual eu uso para introduzir o meu sermão, engloba o além do físico, mais do espiritual, do emocional, e que isso transpõe o natural. Então, vamos analisar e ver que há uma raiz, um compêndio de problemas em todas as áreas e principalmente sobre problemas espirituais. Então, se eu vou pedir ajuda de causas humanas, sempre se haverá autoridades, setores competentes de cada questão. Mas se de repente o problema é um vazio na alma, é um conflito existencial, questionamentos profundos sobre o propósito de existir, a finitude da vida que pessoas têm muito receio, escolhas difíceis ou desconexão com a vida, se sente desconectado da vida. Então essas questões e muitas outras acentuam para problemas espirituais e que são os desafios, como diz, problemas espirituais são desafios que podem ser compreendidos ou não compreendidos, que afeta a alma, que dá angústia sem causa, que às vezes é um problema de aversão ao sagrado, ou crises na fé, frieza espiritual, ou pessoas sinceramente esforçadas, querendo de fato comunhão com o Senhor Deus, mas que para se ler a Bíblia parece que ler a Bíblia é uma coisa muito enfadonha, a pessoa sente preconceito, ou não entende, ou então tem repulsa. Pessoas que dizem que têm a sensação de que o Senhor Deus parece que as abandonou, não está ouvindo. Outros dizem assim: porque eu adoeci, eu estar na presença do Senhor Deus porque adoeci. Outros dizem assim: eu estou na congregação, mas a minha vida é travada, não anda, não sai do lugar. Outros dizem assim: na minha casa todo mundo é da igreja, todos de casa, mas ninguém se entende, não há aquele amor que a Bíblia fala, não há aquela comunhão que a Bíblia fala. Outros são pessoas corajosas que expressam corajosamente a soberania do Senhor Jesus, mas que ao mesmo tempo lidam também com outras crises secretas, não é, que ficam apenas focados nos problemas de congregação ou em crises secretas que só Deus sabe. Então, como diz, diante de todo esse pressuposto, essas questões que eu estou falando de forma muito resumida, então eu vou mencionar a vocês 4 meios que vão ajudar a quem quer, como diz, a quem precisa de ajuda em suas questões espirituais. E lembrando a vocês que você, eu, nós, todos somos sujeitos a problemas e dificuldades, mas temos que lembrar que estamos vivos e que há
jeito para a nossa alma. Então, primeiro ponto, eu quero falar acerca de, para eu ter ajuda espiritual, para que os problemas, as dificuldades assim, não venham sufocar a minha vida, a ponto de me prejudicar, eu me posicionar para com Deus. Ou seja, como é que eu estou? Que tipo de relação eu tenho para com o Senhor Deus? Como é que eu estou diante do Senhor Deus? Tem pessoas que estão descrentes, tem pessoas que estão desviadas, tem pessoas que ainda são muito carnais, tem pessoas que ainda são muito distantes, tem pessoas que têm repulsa do Senhor Deus, tem outros que estão querendo se aproximar do Senhor Deus, sinceramente, mas do jeito deles não sabe por onde começa e geralmente é só quando precisa. Então, eu preciso me posicionar para com Deus, mas como? Em primeiro lugar, se eu quero assunto com o Senhor Deus, eu tenho que fazer muito mais do que dizer que Ele está no meu coração e a vida está do jeito que está. Então, Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar ao Senhor nosso Deus. Então, portanto, deve crer que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então, em primeiro lugar, eu preciso crer que o Senhor Deus existe, porque se eu não crer que Ele existe, como diz, então, não adianta eu começar um processo se eu não creio no principal, que é aquele que é como diz, que é o tudo, que dá sentido a tudo, ao que for falado, para ajudar pessoas que estão com problemas espirituais e que, acima de tudo, é o Salvador e autor e consumador da fé. Então, também a palavra do Senhor fala, como diz, para eu me acertar com o Senhor Deus, estar na presença dEle, eu tenho que fazer o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Crer que o Senhor existe, se apegar a Ele, e como diz aqui Jó 22, versículo 21 diz, une-te a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aí diz mais, afasta da sua vida, da sua casa, a injustiça, aceita a palavra do Senhor que sai da boca de quem está falando e quem está lendo, aceita a palavra e guarda ela no teu interior, pratica, deixa de praticar o que é mal. Então, se assim fizeres, o Senhor diz, então o Todo-Poderoso será o teu ouro, você vai levantar o rosto, vai orar, vai ter paz, e determinando você algum negócio, você seja firme, e o Senhor nosso Deus, Ele vai ajudar você a abençoar a sua vida. Então é se apegar ao Senhor mesmo, não é apenas buscar a Ele quando precisa, mas é se apegar ao Senhor. Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor, significa torná-lo regente de toda a sua vida, e que ao você se aproximar na comunhão, ter comunhão com Ele, você vai, como diz, observando a palavra, entendendo-a e assim praticando com amor e voluntariamente. O segundo ponto para eu receber ajuda
em coisas, em áreas da minha vida que só o próprio Deus e que é um problema no mundo que eu considero o maior problema são as questões espirituais. Então, o segundo ponto é que minhas convicções, ao molde do Senhor Jesus Cristo, além de serem ao molde do Senhor Jesus Cristo, ou seja, de acordo com a sua palavra, deve transcender o medo e os traumas que, porventura, a pessoa sofreu na vida. O Senhor Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Evangelho de João 14:6. Então, as convicções de uma pessoa que quer aceitar a ajuda e mantê-la em sua vida, devem ser sólidas, e são sólidas quando se lê, se ouve, se pratica a palavra do Senhor e que não se deixa embaralhar-se com nenhuma outra, como diz, doutrina humana, ensinamento humano, principalmente que quer transpor a Bíblia, ou seja, estar acima da Bíblia para as questões espirituais. Como diz, não existe nenhum livro que, como diz, venha mostrar coisas que na Bíblia não estão e que eu devo aceitar. Não. Coisas espirituais, não. O que é espiritual para a vida do ser humano é o que está na Bíblia. Se há livros explicando de outras coisas e que a Bíblia não conta, que a Bíblia omitiu, ou que não é bem como aprendeu, é considerado isso anátema. Porque a Bíblia diz, ai daquele que acrescenta um J, um tio, um ponto na palavra do Senhor. Então, doutrinas assim devem ser desconsideradas. Então, como diz, as nossas convicções devem ser sólidas no Senhor nosso Deus. Não devemos viver uma vida assim, eu acho, tudo eu acho. Porque o achar é apenas uma dedução, é apenas uma opinião duvidosa. E isso, diante do mundo que estamos vivendo hoje, isso é muito, como diz, nocivo. Porque a pessoa, como ela vai crer em algo se ela não tiver convicção? Como ela diz que crê no Senhor Deus se não tem convicção? Como é que ela diz que segue os ensinamentos do Senhor se não tem convicção? Então, não pode haver achismos em nossa vida, certezas vazias. O que é certezas vazias? Eu tenho certeza disso e daquilo, se a Bíblia diz o contrário. Então, é uma certeza vazia, é uma certeza errada. O que é tradições ensinadas, às vezes, algumas coisas por família, sim, devemos respeitar os pais, a família, claro. Mas lembrando que eles, os pais, nos educaram, como diz, conforme a melhor maneira possível, mas que devemos observar o que a palavra do Senhor diz. Por exemplo, certos tradicionalismos de família. Não, todo mundo é de uma determinada crença e vai morrer na determinada crença. E se a crença não for no Senhor? Ou se a crença for a descrença nele? Então isso é algo muito sério. Quer dizer, a pessoa vai escolher entre a tradição familiar ou vai escolher o caminho do Senhor Jesus Cristo. Então aí se há um conflito muito grande. Hebreus capítulo 12, o versículo 10 está escrito: nossos pais nos disciplinavam por curto período,
segundo lhes parecia melhor, mas o Senhor Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhum momento a disciplina parece ser motivo de alegria para quem a recebe, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram executados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes que seja curado. Então, ou seja, que venhamos, quando fala fortalecer as mãos, os joelhos vacilantes, significa uma espécie de solidez que está estritamente ligada à convicção. Então, façam caminhos retos para os seus pés, ou seja, olhem o que a Bíblia diz e assim adote para o seu estilo de vida. E aqui diz, para que o manco não se desvie antes de ser curado, ou seja, às vezes o Senhor tem tanto para abençoar uma pessoa, mas por ela continuar, como diz, em convicções assim que não deveria continuar, como diz, então é uma pessoa que acaba perdendo o melhor do Senhor. É assim, acaba perdendo a oportunidade de ter uma vida na presença do Senhor Deus. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Evangelho de João 8,32 e o versículo 36 está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como diz, eu devo me acertar com o Senhor Deus e ter minhas convicções nele, acima daquilo que eu um dia aprendi. Se não tiver de acordo com a palavra do Senhor Deus, então, como diz, é uma escolha que eu devo fazer, sabendo que se eu escolho o tradicionalismo do que eu aprendi, que não foi nada bíblico, então meus problemas espirituais, conflitos continuam. Então, terceiro ponto, para eu resolver, ter ajuda na minha vida espiritual, eu preciso entender qual é o foco do meu problema. Por exemplo, a mulher cananeia, onde fala Mateus 15 e também outros evangelhos, ela era uma mulher cirofenícia, grega, ela não era judia. Mas ela teve o discernimento do problema dela, que o problema dela era a filha estava terrivelmente endemoniada. Então ela, sabendo que médico não resolveria, que remédio não resolveria, que outro tipo de coisa não resolveria, ela foi atrás do Senhor Jesus. E ali, mesmo sendo provada, mas ela voltou para casa vitoriosa, que quando chegou, a sua filha já estava curada. Então, se eu quero resolver um problema na minha vida, ou se eu quero ajuda, eu preciso entender o meu problema primeiro, a origem dele, o que é que está causando, para que venha ser resolvido. Então, a mulher cananeia, ela entendeu e disse, não, minha filha não está doente, porque o médico não vai poder curar ela. A minha filha, como diz, ela não está normal, ela está endemoniada, ou seja, um problema espiritual. Então, se você conhece pessoas assim, ou se passa por um tipo de processo dessa natureza, como diz, eu quero dizer que você vai ficar livre quando, como diz, subjugar a sua carnalidade, a sua carne, vamos dizer assim, o seu
estilo de vida ou as brechas as quais entraram os demônios na vida para atormentar, para afligir, como diz, quando subjugar o Senhor Jesus Cristo e fechar as brechas, para que depois pratique o que o Senhor Jesus disse, essa caixa de demônio só sai com oração e jejum. Então, como disse, o problema é espiritual. Como mais eu sei que é espiritual? Quando apresenta, como diz, a pessoa apresenta uma relutância contra a palavra de Deus, é a pessoa que não tem paz, é a pessoa que vê vultos, é a pessoa que pratica coisas que não quer praticar e acaba praticando. Isso tudo, como diz, são problemas espirituais e que têm influência demoníaca. Então, por isso que Oséias, no capítulo Oséias, ele disse assim, onde o Senhor falou por meio dele, o meu povo perece por falta de conhecimento, ou seja, ignorância. Às vezes o problema da pessoa não é outra a não ser porque é ignorante. Ignorante como? Porque grita, porque eu digo não é bem para esse lado. É porque nada sabe do Senhor Deus e às vezes diz que sabe de tudo. Que não precisa dele, que a vida em si já está ótima e suficiente. Aí é quando eu pergunto, se pensa assim, então para esse não existe problema espiritual. Para esse só existe que o ser humano é uma matéria e pronto, que só resolve os problemas, como diz, por meios da terra. É assim. Qual é o problema, o foco do problema? A pessoa às vezes é legalista. O que é legalista? É aquele que procura fazer tudo certo. A crença dele é na obediência, é estritamente ligada a regras, mas os esforços sem a direção do Senhor Deus, sem amor, sem discernimento, sem espiritualidade, ligado a dogmas humanos e querendo, ao invés de ganhar almas, quer na verdade súditos, então não agrada ao Senhor Deus. Era o que fazia os fariseus e os saduceus, que o Senhor Jesus criticava eles terrivelmente e disse mais que eles eram, como diz, filhos do inferno 2 vezes mais, porque eles só queriam ser elogiados pelo povo, donos da razão, praticavam as leis impiedosamente, quando queriam praticar, se quisessem burlar as leis eles faziam, e ali o Senhor Jesus os reprovou categoricamente por causa dessas coisas. Então, o legalista é um convencido esforçado, ou seja, é convencido de que a ideia ou o que fala sobre o Senhor Jesus é verdadeiro, mas, como diz, ainda não entrou no campo espiritual, o qual precisa entrar, porque tantos esforços, mas o principal às vezes está faltando. Então o Senhor Jesus falou bem sobre isto. No capítulo 7 de Marcos, versículo 1, está escrito: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. Viram alguns dos discípulos comerem com as mãos impuras, isso é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente. Religiosos
ligados à tradição dos líderes. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como lavar os copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram ao Senhor Jesus: por que é que teus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? E ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos do Senhor Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos do Senhor Deus, a fim de obedecerem às suas tradições que vocês priorizam. Pois Moisés disse: honra o teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar o pai e a mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém quiser disser a seu pai e a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com o pai, para com a mãe. Assim vocês anulam a palavra do Senhor Deus por meio da tradição. Vocês mesmos transmitiram e fazer muitas outras coisas como essa. Então o Senhor Jesus novamente chamou a multidão para junto de si e disse: ouçam-me e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 20, e continuou: o que sai do homem que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, quer dizer, às vezes o problema espiritual que a pessoa está enfrentando, às vezes, é como eu disse, é a própria pessoa mesmo. A maneira de ser, a maneira de pensar, como diz, é um legalista convencido. É diferente de um convertido no Senhor Jesus Cristo. Porque convencimento significa apenas concordar com a ideia, ou seja, ouviu a palavra, chora, diz que é verdade, como diz que Deus tocou e tal, mas volta para o mesmo estilo de vida, ou seja, porque a conversão ela exige uma mudança real e profunda de pensamentos e atitudes, e digo mais, dentro dos padrões do Senhor Jesus Cristo. O quarto ponto, como é que eu faço para ter ajuda na minha vida espiritual? Como diz, eu observar se o meu problema é a relutância contra o próprio Deus mesmo. Ah, não, eu respeito o Senhor Deus, Ele está no meu coração. Eu digo, bom, se tivesse mesmo, você não estaria endeusando a sua vida libertina, o egoísmo, o dinheiro que tem, ou permanecer num pensamento quadrado. Como diz Marcos 8,36, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou seja, e outra coisa, Evangelho de João 3,36, está escrito que maldito é aquele que pisa no nome do Filho de Deus, que rejeita
No livro de Tiago fala que aquele que tem mais prazer pelas coisas do mundo do que o próprio Deus. Então, quer dizer, a pessoa em si, ela está assassinando a sua própria salvação em Cristo, pós-vida nessa terra. Por quê? Porque o Senhor diz: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou seja, às vezes ganha beleza, ou às vezes ganha fama, às vezes se torna uma pessoa arrogante, uma soberba pertinente, mas, como diz, tudo termina, como diz, a começar quando a beleza se vai, o rosto bonito se vai para um túmulo, porque deixa de existir. E enquanto que a arrogância, o viver deliberadamente, a rejeição contra o Senhor Deus, o oprimir aos outros, fazer coisas que o Senhor não se agradava e que avisou, como diz, repercutirão no nosso destinatário sem Cristo, ou seja, sem termos a salvação. Então, mais uma vez eu digo e encerro: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que o Senhor Deus ajude todos nós. Amém.